Boa noite, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live Vai da Nós. Mais um dia abençoado, mais uma semana que se inicia e vamos juntos hoje aprender mais uma chave importante para a nossa vida. Uma chave fundamental, uma chave que vai nos ensinar hoje a como sermos líderes, como sermos pessoas que tomem a liderança nos diferentes grupos de pessoas dos quais a gente fazer parte em nossa vida, seja na nossa família, seja no nosso ambiente de trabalho, seja na igreja, seja em qualquer lugar que a gente estiver, em grupo de pessoas. Hoje a gente vai aprender como a sermos líderes. Então, fique ligado que a nossa live está apenas começando. Boa noite a todos, sejam bem-vindos, pessoal que está chegando aí. E hoje nós vamos aprender principalmente os princípios de um cara que foi o maior líder que já existiu nesta terra. Vamos lá para a nossa chave de hoje, vamos procurar lá na Bíblia. A chave de hoje ela está inspirada em Mateus capítulo 20, dos versículos 26 ao 28. Se você quiser acompanhar aí, hoje é a nossa live que vai falar sobre liderança. Acompanhe e anota aí. Mateus capítulo 20, versículos do 26 ao 28. A palavra diz assim: Não será assim entre vocês. Isso. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém. Vamos lá então começar a nossa live sobre liderança, sobre como sermos líderes. E hoje a gente vai falar muito sobre esse cara. Não vamos falar apenas nós não vamos falar do ser divino Jesus, né, do Filho de Deus Jesus. Nós vamos falar do líder Jesus, do ser humano Jesus, aquele que foi o maior líder da história, aquele que inspirou até mesmo os maiores líderes que temos hoje no mundo se inspiraram nos princípios de Jesus. Até aqueles que nem têm tanta fé assim, mas tiram em Jesus os princípios para liderarem, para tomarem a liderança em suas empresas, em seus negócios, em suas organizações, né, nos seus clubes que sejam, em qualquer lugar, em qualquer grupo de pessoas. Os grandes líderes têm em Jesus um dos seus maiores exemplos a seguir. Então hoje a gente vai falar muitos princípios, muitos mesmo, e vai nos mostrar que cada um de nós podemos sermos líderes, independente de quem seja, né? Porque não existe esse negócio de achar que você não pode ser um líder. Não, um líder ele é aquele que vai buscar conhecimento, vai buscar em exemplos, né, a seguir de como ser um líder também. Então nós vamos aprender hoje realmente o que devemos fazer para sermos líderes em todas as áreas de nossas vidas. Beleza? Então, primeiro para a gente começar a falar sobre liderança, nós temos que entender o que é líder por definição. Eu vou ler aqui para nós entendermos aqui. Se você que está chegando agora quiser compartilhar com outras pessoas também, seus amigos aí, pode compartilhar e vamos juntos aprender como a sermos líderes, né? Como ser líder. Vamos lá então, por definição, o que é ser líder? Vamos lá, vou ler aqui para nós por definição. Por definição, ser líder é a capacidade de conduzir um grupo de pessoas, construindo uma equipe que gere resultados. A liderança é uma habilidade de motivar e influenciar pessoas de forma que elas contribuam voluntariamente e com entusiasmo para alcançar os objetivos da equipe ou organização. Então, qual é o papel principal do líder? Qual é o desafio do líder? É fazer com que um grupo de pessoas, todos juntos, busquem o mesmo objetivo, alcancem os resultados esperados. Isso realmente é o desafio. Afinal, cada pessoa, né, quando se falamos de pessoas, a gente trata de diversas formas de pessoas, características, né, de pessoas, caráteres diferentes, né? Cada pessoa tem a sua própria, o seu próprio jeito de ser. Então o líder tem esse desafio de fazer com que todos lutem juntos por um só propósito. Isso realmente é algo que é difícil. Mas ao olharmos para Jesus, a gente via que nele não era nem aquilo que ele falava que influenciou tantas pessoas no decorrer da história, principalmente lá no primeiro os seus discípulos, né, e depois aqueles que seguiram depois, né? Mas Jesus ele foi simplesmente o exemplo perfeito por aquilo que ele fazia e não só por aquilo que ele falava. Então, quando Jesus queria ensinar algo, ele primeiro fazia. E assim, com seu exemplo,
ele mostrava perfeitamente o que os seus liderados, os seus discípulos, aqueles que o seguiam, deveriam fazer. Então, um líder ele tem que conseguir fazer isso, né? Fazer com que todos busquem juntos um objetivo, não por aquilo que ele faz, né? Não por aquilo que ele fala, mas simplesmente fazendo. Um líder vai fazer para que aí ele possa motivar, né, influenciar os seus liderados a irem juntos em busca dos seus resultados. Este é o papel do líder. E nós vamos entender um pouquinho melhor no decorrer da live de que forma o líder pode fazer isso, como ele pode cumprir bem a sua função. Beleza? Então, nós vamos entender uma coisa. O que é preciso para ser um líder? Em primeiro lugar, o que é preciso para ser um líder? Primeiro, para ser um líder é preciso ter uma causa, certo? Então não tem como você liderar alguma coisa se não tiver uma causa. Então o líder ele tem que ter uma causa. E aí, depois da causa, vai ter que haver um movimento. Então vamos entender o seguinte. A causa ela vai ser o combustível para o movimento, certo? Nós vamos entender logo mais tudo isso. Né? A causa ela vai ser o combustível para o movimento, para as pessoas irem agir em busca dessa causa. Então, para haver um movimento, é preciso um líder. Só que o líder ele nunca vai ser mais importante do que o movimento. O líder não é mais importante que o movimento. Pô, mas daí alguns vão falar assim, pô, mas como? Como é que Jesus não era, por exemplo, Jesus, né? O exemplo de Jesus que a gente falou aqui, que é o maior líder que já existiu nessa terra, como é que ele não era maior do que o movimento? Nós vamos entender o que nós queremos passar aqui hoje. Quer entender comigo? Vamos lá. Então vamos lá. Falamos aqui que para haver um líder é preciso uma causa, certo? Então vamos falar do exemplo do próprio Jesus. Qual era a causa de Jesus, que foi o maior líder que já existiu nessa terra? Por que ele veio nessa terra? Para quê? Para anunciar as boas novas da salvação, certo? Esta era a causa de Jesus, por isso que ele veio para a terra, beleza? E então ele liderou os seus discípulos, as pessoas que o seguiam, para ir e cumprir essa causa, certo? Mas e qual foi o movimento? Tinha causa. E qual foi o movimento? O movimento foi pregar o evangelho. Beleza? Então algumas pessoas dizem assim, e alguns líderes acham o seguinte, que os seus liderados, eles nunca podem ser melhores do que eles. Nunca, nunca. Um líder ele tem que ser o fera, tem que ser o melhor, tem que ser o grande. Mas como lemos ali na chave de hoje, Jesus mostrou totalmente o contrário. Sabe o que Jesus fazia com os seus liderados, com os seus discípulos, com aqueles que o seguiam? Simplesmente Jesus falava o seguinte, que eles fariam obras maiores do que ele. Jesus tinha todos os motivos para ser o cara, para ser o melhor, o maior. Mas sabe qual é a principal função de um líder? É fazer com que os seus liderados sejam melhores do que ele. Entenderam esse código aí? Anota aí se você quer ser um líder. O desafio de um líder de verdade é fazer com que os seus liderados sejam melhores do que ele. Então Jesus, ele serviu de base para o movimento. Porque se a gente for entender, Jesus, quando ele primeiro ele servia, né, para que os outros pudessem seguir o seu exemplo e conseguirem ir em busca da sua causa, né, da causa que ele tanto buscava, ele entendeu o quê? O que fez toda a diferença para que essa missão fosse realmente cumprida? Jesus, ele pensava o seguinte, que ele, sendo a base e mostrando que os seus discípulos fariam obras maiores do que ele, se você for ver, não foi Jesus que foi lá e anunciou para o mundo todo o evangelho do reino. Não, foi os seus seguidores, foram os discípulos que vieram após ele, que ao aprenderem, ao caminharem com ele, tiveram um exemplo perfeito para poder seguir em diante e cumprir aquela causa. E aí, se a gente for ver, será que eles conseguiram cumprir essa missão? Cumprir a causa pela qual Jesus veio nessa terra? Com certeza vieram, porque eles tiveram o melhor líder, o maior líder que já existiu nesta terra, que foi o próprio Jesus. Sim, por isso se nós queremos ser líderes nessa terra, se nós queremos fazer a diferença nessa terra, nós temos que seguir o exemplo deste que foi o maior líder. Jesus cumpriu muito bem essa missão. Afinal, até hoje, pessoas são influenciadas por essa causa. Pessoas têm suas vidas transformadas, têm famílias transformadas, tudo porque Jesus iniciou a sua causa lá no início, veio cumprir sua missão, ensinou aos seus seguidores, aqueles que eram seus liderados, a darem sequência em sua missão e foi muito bem sucedido.
Jesus foi o líder perfeito. E por isso que os líderes, os grandes líderes deste mundo, né, eles seguem um exemplo de Jesus, os princípios que ele deixou. Né? Um líder de verdade vai ensinar os seus discípulos a serem melhores do que ele, para que eles possam dar sequência à sua causa, à sua missão. Deu para entender? Então, quando a gente fala de liderança, a gente tem que entender que a pior coisa é a gente ver, por exemplo, uma família com medo, uma empresa com medo, uma igreja com medo, um grupo de pessoas com medo. Quando há medo, quer dizer que a liderança não está funcionando. Porque um líder de verdade, ele vai mostrar para os seus liderados que não é preciso temer, não tem nada a temer. Vai mostrar sim, né, que tem as suas limitações, porque se formos ver o próprio Jesus, ele mostrava que ele era alguém natural, ele era um ser humano como qualquer um de nós. Ele mostrava suas limitações, suas fraquezas. Jesus teve medo, temeu, né? Ele até pediu para Deus se poderia ser diferente a situação do qual ele estava se encontrando, né? Se ele iria, né, sofrer tudo aquilo que ele ia passar em busca para conseguir realizar aquilo que ele veio. Ele temeu sim, ele teve o seu medo, os seus discípulos viram aquilo. Só que ele fez uma coisa que deixou um grande exemplo para os seus discípulos. E Jesus, por isso que eu falo que ele é o maior exemplo, não pelo aquilo que ele falava, mas por aquilo que ele fazia, porque Jesus, ele enfrentou o próprio medo. Ele também temia, sim, aquilo que viria pela frente, todos os males, todo o sofrimento que ele iria passar. Só que Jesus, ele conseguiu vencer o medo. E ao vencer o medo, enfrentando o medo, porque essa é a melhor forma de vencermos o medo, na verdade, é enfrentando ele. Não tem como a gente vencer o medo se não enfrentar ele, né? E foi isso que ele fez. Ele fez isso, enfrentou o medo e deixou um grande exemplo para os seus discípulos a seguir. Sabe por quê? Porque ele mostrou para eles ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E se ele venceu o mundo, os seus medos, as suas dificuldades, as suas limitações, eles também venceriam. E como a gente pode ver no decorrer da história, com certeza a sua missão foi muito bem cumprida. E por isso ele é o líder perfeito a ser seguido. Então, quando há um líder de verdade, ele vai ensinar, vai mostrar para os seus liderados que eles sim, eles podem vencer os seus medos, eles podem enfrentar qualquer dificuldade, né, dos quais estejam passando. Sim, para alcançar a sua causa, o seu objetivo. Essa é a função de um líder. Essa é a função motivar, influenciar através da sua vida, com o seu próprio exemplo, com suas atitudes, que não há nada a temer, que sempre há um motivo a seguir em frente para ir em busca do objetivo. Então, vamos lá. Primeiro, nós temos que entender que nós temos vários batalhões para liderar em nossa vida. Sim, nós temos sim. Qualquer pessoa, ela pode liderar e ela deve liderar muitos batalhões em sua vida. E o primeiro batalhão que a gente tem que liderar é lá na nossa casa. Sim, é em casa, é a nossa família. Na nossa família a gente tem que liderar, mostrar para todos, influenciar a todos de alguma forma que eles possam, através de nossas atitudes, ser motivados a sempre ir em busca do melhor, né? Sempre em busca da sua causa, daquilo, dos seus princípios e valores, daquilo que você passa para eles. E você vai ser um líder não por aquilo que você faz, principalmente com o seu cônjuge, com seus filhos que estão ali todos os dias com você, mas simplesmente com suas atitudes. Se você quer ser respeitado dentro de casa, você tem que ser aquele que faz. E aí sim, você vai ser respeitado por aqueles que o seguem, aqueles que estão convivendo contigo no dia a dia, né? Então, os filhos, eles vão simplesmente ser reflexo dos pais, né? Nós temos que entender isso, os filhos, eles serão reflexos dos pais. E por isso a importância de, o primeiro lugar que a gente sermos líderes tem que ser em casa, né? Não basta nada, não importa a gente ter, por exemplo, sucesso no trabalho se a gente ser um fracasso no lar. Se a gente quer liderar de verdade, sermos líderes nessa terra, o primeiro lugar para se liderar é em casa. Sim, para que a gente possa treinar os nossos filhos, para que eles possam ser líderes também. E quando a gente ensina os nossos filhos a serem líderes também, eles farão a diferença nessa terra. Sim, e aí eles ensinarão outras pessoas a serem líderes também. E aí o nosso dever é bem sucedido. Qual é o nosso dever como pais nessa terra? Como mostraremos que somos líderes de verdade dentro da nossa casa? Ensinando os nossos filhos
a serem melhores do que nós, assim como Jesus fez com seus discípulos. Beleza? Então, o primeiro batalhão que a gente tem que liderar é a nossa casa, é lá dentro de casa. E o segundo batalhão que a gente tem que liderar, a gente pode dizer que é aquelas pessoas que estão ao nosso redor. As pessoas que convivem com nós no nosso trabalho, no nosso dia a dia, né? Até mesmo aquelas pessoas que nos seguem nas redes sociais, aquelas pessoas que nos acompanham de alguma forma, né? Seja no dia a dia, que convivem, estão nos mesmos lugares que nós, que de alguma forma nos acompanham, né? E hoje, né, através das redes sociais, muitas pessoas podem nos acompanhar também de maneira virtual. Mas de que forma você pode influenciar essas pessoas? Não é tanto por aquilo que você diz, por aquilo que você fala no seu dia a dia, né? Se você for ver, as palavras sim, elas têm talvez um certo poder, né, de influenciar. Só que as atitudes, elas influenciam muito mais. As suas atitudes realmente que farão a diferença na vida das pessoas e que farão com que você tenha o respeito das pessoas. Eu, por exemplo, aqui, talvez eu não conheça todos os que passam pela live, que estão aqui acompanhando a live, talvez eu não conheça a todos. Mas de alguma forma você está aqui por acreditar que eu possa falar algo que possa fazer a diferença em sua vida. E eu fico muito feliz com isso. Muito feliz mesmo. Que quer dizer que algo que eu estou passando aqui é bom e pode ajudar a vida de alguém. E da mesma forma com que eu hoje estou aqui para poder passar algo que seja valor para a sua vida, você também pode ser essa pessoa que faz a diferença na vida de outras pessoas. Você pode ser aquele que vai liderar, que vai influenciar muitas pessoas. Por isso temos que ter uma causa de vida. Temos que ter uma causa. Lembra que eu falei lá no início? O líder, para existir o líder, precisa ter uma causa. Então não há liderança sem uma causa. Então você tem que ter uma causa de vida. Qual é a sua causa de vida? Você sabe qual é a sua causa? A minha causa eu já compartilhei aqui com vocês em outras oportunidades. A minha causa é defender a família e os princípios firmados na palavra de Deus. E disso eu não abro mão. E por isso eu venho aqui toda segunda para falar sobre isso, falar um pouquinho sobre de tudo na vida, mas sempre com uma chave tirada da Bíblia, por acreditar que a Bíblia é o guia para todas as pessoas, né? Então, quando a gente consegue ter uma causa e a gente tem um movimento, qual foi o meu movimento quando eu entendi a minha causa? Por exemplo, fazer essas lives, compartilhar com os meus companheiros de trabalho da palavra de Deus através de reuniões, né? Estar ajudando, influenciando pessoas, né? E de alguma forma fazer com que as pessoas se motivem em buscar a Deus, em motivarem em buscar seus resultados, né? Em buscarem coisas melhores para suas vidas. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que nós não podemos ser escravos do acaso, né? Acreditar que as coisas vão acontecer de qualquer jeito. Não, eu acredito muito que nós somos responsáveis pela nossa própria vida. E enquanto a gente viver nessa terra, a gente pode viver o melhor dela. A gente pode prosperar sim em todas as áreas de nossa vida. E por isso eu me empenho tanto em estar aqui passando isso nessas lives. Então, você pode influenciar as pessoas que estão ao seu redor. Eu sou uma pessoa como qualquer uma, né? E estou aqui, né? Compartilhando em uma live, falando com você, falando coisas que fizeram a diferença em minha vida, para que de alguma forma eu possa contribuir com a sua também. E você da mesma forma. Por isso que eu falo, né? Por isso que a live de hoje ela quer nos mostrar que todos nós podemos ser líderes. Líderes, influenciar pessoas, levarem pessoas para mais perto de Deus, que faça diferença nessa terra. Boa noite, Felipe. Seja bem-vindo, velho. Seja bem-vindo. E você que está chegando aí, vai me dizendo de onde você é, a cidade que você é. Interage aí com a gente, que com certeza, né, isso é motivo de muita alegria estar com vocês aqui. Mas por isso que nós devemos influenciar, né? Devemos liderar. Muito pelas nossas atitudes. Essa é a melhor forma de sermos líderes. Por aquilo que as pessoas vão ver em nós. Aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, o nosso comportamento, o nosso bom testemunho, isso com certeza ganhará o respeito das pessoas, né? E mostrará que você tem algo de bom para oferecer para elas. Beleza? Então, esse é o segundo batalhão que a gente tem que liderar, né? As pessoas que estão ao nosso redor. E quando a gente começa, né, a compartilhar, a chamar a atenção das pessoas com aquilo que a gente faz, aquilo de bom que a gente faz, que a gente entrega para as pessoas, né? Aí vai começar a chegar a nós pessoas que se tornarão uma espécie de discípulos, assim como Jesus teve aqueles que estavam mais perto, né? E o que serão esses nossos discípulos? As pessoas que querem aprender conosco mais de perto,
ter uma intimidade conosco mais de perto, porque entenderam que nós temos algo a contribuir em sua vida, temos algo de valor para elas e querem aprender algo que você tem a oferecer. Então você vai pegar essas pessoas, tratá-las com respeito, servir essas pessoas da melhor forma e vai treiná-las. Sim, vai treiná-las, porque da mesma forma que treinamos os nossos filhos para que eles possam ser melhores do que nós também treinaremos esses discípulos, essas pessoas que querem aprender conosco, né? Para que eles possam ser melhores que nós. É verdade, Elias. Aquele velho ditado, palavra até convence, mas o exemplo arrasta. É isso mesmo, Elias. É isso, perfeito. É isso, né? O exemplo ele vai arrastar. Então essas pessoas elas vêm te procurar por aquilo que você é, não por aquilo que você diz. Mas você começa, através das suas atitudes, a chamar a atenção das pessoas, as pessoas vêm te procurar por acreditar que você pode contribuir na vida delas. E aí você vai com todo o carinho, com toda a dedicação, com todo o amor, para fazer a diferença na vida dessas pessoas. Isso sim vai ajudar demais a vida dessas pessoas, mas você vai mostrar para elas que não basta elas terem as suas vidas transformadas, serem abençoadas. Não, 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 não. Mas elas vão também, à medida que entendem de você, que você tem algo de valor para passar para elas, você vai treiná-las para que elas não só sejam melhores que você, mas para que elas possam treinar outras pessoas também. E assim é que a gente vai fazer a diferença nesse mundo. O mundo carece de pessoas que querem fazer a diferença. O mundo carece de pessoas boas, de pessoas que tenham causas, pessoas que tenham princípios, valores, né? Que guardam a sua fé, que realmente querem fazer a diferença nessa terra. Então, se você identifica que tem pessoas que possam te motivar a buscar isso, né? Pessoas que vão te aproximarem de Deus, pessoas que querem fazer a diferença, aprenda com essas pessoas. Eu estou sempre buscando, né? Inspiração em pessoas, aprendendo com pessoas que possam agregar em minha vida. E aí depois, o que vai ser? Aí depois que você começa a ver a transformação em sua vida, você passa também a fazer a diferença na vida de outras pessoas também, a treinar outras pessoas. E aí vira uma corrente, né? Uma corrente para que a gente possa realmente fazer a diferença neste mundo. E é isso que o mundo precisa. Pessoas que tomem a dianteira. Todos nós podemos ser líderes. Bota isso em sua cabeça. Você pode ser um líder na sua casa, no seu ambiente, em qualquer lugar. Você pode ser líder e as pessoas precisam de você. Beleza? E aí, à medida que a gente, né, vai se tornando, né, cada vez melhor, vai aprendendo com novas pessoas, vai começando a contribuir na vida de outras pessoas, nós começamos a ver que a gente tem que procurar pessoas que também vão agregar em nossa vida, né? E aí, nós falamos em treinar batalhões, a gente acaba querendo entrar no batalhão de elite, né? Aprender com as pessoas que realmente já fazem a diferença nesse mundo, que são inconformadas realmente, né? Que não são acomodadas, que realmente entenderam o seu propósito nessa terra. E nós não estamos aqui por acaso, nós estamos aqui para prosperar, para abençoar e para ser feliz. É isso, para isso que Deus quer, né? Para isso que nós estamos nessa terra. Então, quando a gente entende que há pessoas que são exemplos, né, em determinada área, a gente vai buscar aprender com essas pessoas, para que a gente possa, ao conviver com elas, a gente possa de alguma forma não só aprender, mas trocar ideias com essas pessoas, e isso vai servir de muito crescimento para nós, entrar nesse batalhão de elite, né? E aí juntos a gente vai em busca de fazer a diferença neste mundo. Este é um verdadeiro líder, o que entende que ele vai aprender com pessoas e à medida que ele aprende, ele compartilha, ele treina pessoas para serem melhores que ele, para que o objetivo seja um só, fazer a diferença neste mundo. Beleza? Então, entendemos aqui, estamos entendendo um pouco, né, do papel do líder, do que é um verdadeiro líder e como cada um de nós pode ser um líder. Sim, todos nós podemos ser um líder. Esquece de vez. Novamente eu vou repetir. Esquece isso que talvez um dia te falaram, que um líder, né, ele simplesmente você não nasceu para ser líder, eu não nasci para ser líder. Isso não existe. Isso não existe. Não tem esse negócio que você não nasceu para ser líder. Você pode sim ser um líder, desde que você se dedique para isso. Né? E Deus quer que você sim seja um líder na sua casa, no seu trabalho, nos seus ambientes, nos seus grupos, na sua igreja, né? Se você que vai na igreja aí, em qualquer lugar, qualquer ambiente, qualquer grupo de pessoas, você tem que influenciar, ajudar pessoas, motivar pessoas. É para isso que nós fomos chamados, né? E por isso nós estamos aqui, beleza? Porque se você for ver,
Grandes líderes, né, que já existiu na Terra, até mesmo nas histórias da Bíblia, se você for entender. Por exemplo, Moisés. Moisés, ele se achava incapaz de liderar a grande nação, de liderar o povo, né, a sair do Egito. Moisés, ele se achava incapaz. Quando Deus falou que ele tinha aquela missão, ele falou: poxa, Deus, mas eu não sou capaz, quem sou eu, né, para conseguir fazer isso? E Deus simplesmente falou com ele: vai que eu vou estar contigo. Eu vou estar contigo. E Moisés confiou e foi. E se tornou um dos maiores líderes que já existiu na história da humanidade. Se você for ver, o próprio Fê, seja bem-vinda. Se você for ver Gideão, né? Gideão é outra história da Bíblia. O cara simplesmente, ele era da menor tribo lá do povo de Israel, né? E ele foi chamado para uma grande missão. E qual era a sua grande missão? A sua grande missão era liderar uma guerra contra os filisteus, 132 mil contra 300. Era uma grande missão? Era uma grande missão. Ele era um cara improvável? Era um cara improvável. Muitos falaram, talvez achariam que ele não tinha nem jeito para ser líder. Com certeza, porque ele era da menor tribo. Mas ele foi responsável por liderar uma das maiores batalhas da história da humanidade, né? da Bíblia ali, né? Onde 300 homens venceram 132 mil dos inimigos. Né? Isso é algo improvável, algo que simplesmente impossível. Mas por que ele venceu? Da mesma forma que Moisés venceu. Por confiar em Deus, acreditar que Deus ajudaria ele a ser um grande líder. E foi. Né? O próprio Davi. Davi venceu o gigante, Davi isso, Davi aquilo. Davi, ele foi o último a ser escolhido entre os irmãos. O seu pai nem mesmo estava ali para mostrar ele, né? Quando o profeta foi lá falar que dos seus filhos sairia um rei. Davi era um improvável também. E aí? Talvez as pessoas não achavam que ele poderia ser um líder. Mas quando Deus fala, meu amigo, que nada é impossível, todas as coisas, né? Tudo posso naquele que me fortalece, aí a gente já entende que a gente tem tudo o que precisa para ser um líder, para influenciar pessoas, para fazer a diferença nessa terra. E é para isso que Deus nos chamou. E é por isso que nós estamos aqui nesta live de hoje, aprendendo a como ser um líder. E principalmente, né? Líder, ele não é aquele que simplesmente manda e as pessoas obedecem. Não é esse o papel de um líder, como a gente já vem comentando desde o início dessa live. Um líder, ele é simplesmente aquele que faz. E ao fazer, ele com seu exemplo influencia os seus liderados a fazerem também. E quem foi o maior de todos os líderes que já existiu nessa terra? Jesus. Jesus foi o exemplo perfeito. Como lemos na chave de hoje, ele nos mostrou que um verdadeiro líder, aquele que realmente quer ser o maior, tem que ser o menor. De que forma? Servindo. Primeiro, o líder ele serve. Ele dá o exemplo perfeito para os seus seguidores, para os seus liderados, para que aí, através do seu exemplo, ele possa mostrar perfeitamente o que eles devem fazer para alcançar o seu objetivo. Simples assim. Jesus ele queria ensinar a humildade. Ele não falava, vocês têm que ser humildes. Né? Não. Jesus ele poderia, com certeza ele poderia. Jesus ele era o quê? Ele é o Salvador do mundo. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Messias, ele é tudo isso. Sim, ele sabia que ele era tudo isso. Ele poderia ficar lá, num trono, e mandar, você faz isso, você faz aquilo. Eu tive lá com Deus, eu morava com Deus e vocês só tem que me obedecer e pronto. Não. E por isso Jesus chamou a atenção. Por isso que ele é o exemplo de tantos bilionários, milionários, os maiores líderes que existem no mundo hoje. Por isso, porque ele simplesmente liderava pelo exemplo. Ele servia, ele queria mostrar humildade para as pessoas, ele não falava, vai lá e seja humilde. Não, ele era humilde. Ele ia lá e lavava os pés dos seus discípulos para ensinar a humildade. Ele ia lá, vocês têm que pregar, vocês têm que ajudar as pessoas. E onde ele passava, ele curava. Onde ele passava, ele alimentava as pessoas. Vinha uma pessoa triste, ele vinha uma pessoa precisando de ajuda, ele ia lá ajudava. Precisando de aprender algo, buscando conhecimento, ia lá e ensinava. Simplesmente assim, pelas suas atitudes. E com isso, os seus seguidores, os seus liderados ali, os seus discípulos, eles entenderam que eles deveriam fazer a mesma coisa. Poxa, se o meu chefe, né, o meu líder faz isso, como é que eu não vou fazer? Né? Então, os grandes líderes aprenderam isso com Jesus. Que primeiro eles têm que fazer.
Agora aqueles chefes, né, aqueles líderes aí do mundo hoje, que só querem mandar, né, que tem só aquele orgulho, aquele ego, né, de que seus funcionários são seus funcionários, não são seus colaboradores, né, são apenas seus funcionários e tem que obedecer tudo que eles dizem. Esses líderes um dia irão se frustrar, um dia irão cair, porque aqueles que trabalham para eles, né, com eles, aqueles que são os seus liderados, eles estão ali, só vão estar ali por causa do dinheiro. Só que um dia o dinheiro não vai ser mais suficiente para que eles possam seguir este líder, né? Agora, quando um líder, assim como Jesus foi, ele passa a ser o maior exemplo para os seus liderados vão fazer questão de estar com este líder, por aquilo que ele é. Não por aquilo que ele diz ou por aquilo que ele pode fazer por eles, mas por aquilo que ele é, pelo seu exemplo, pelo seu jeito de ser, de fazer. E assim que deve ser um líder de verdade. Um líder que vai simplesmente mostrar pelo agir, pelo fazer, com as suas atitudes, para que então os seus liderados possam seguir o seu exemplo. Entenderam? Entenderam o porquê Jesus ele é simplesmente o maior líder que já existiu na história da humanidade? E olha que nós nem estamos falando do ser divino Jesus, apenas do líder Jesus, do ser humano, né, que foi Jesus também nesta terra, mas deixou um exemplo perfeito de liderança, ensinando os seus discípulos a cumprirem a sua missão, impulsionando eles a serem maiores do que eles, treinando eles a fazerem obras maiores do que eles. Jesus não queria a honra para si, tanto que os seus discípulos foram aqueles que espalharam o Evangelho. O Evangelho foi espalhado por todo mundo. Foi Jesus que pregou em todo mundo? Não foi. Foi os seus discípulos. Foi aqueles que eram liderados por ele. E por isso, ele foi o exemplo perfeito a ser seguido e nos deixa um grande exemplo para aqueles que querem ser líderes também nesta terra. E eu tive a oportunidade, sim, de aprender com muitas pessoas em minha vida, pessoas que foram líderes de alguma forma e me influenciaram, né? Influenciaram meu caráter, meu jeito de ser, aquilo que eu acredito, né? Os primeiros líderes com certeza são os nossos pais. Aprendi muito com os meus pais, né? E a gente deve estar sempre atento por aquilo que os nossos pais nos ensinam. Afinal, isso é bíblico, né? Temos que honrar nossos pais e aprender com eles. O dever dos filhos é ser obedientes aos seus pais. E os primeiros líderes que temos em nossas vidas são os nossos pais. Então a gente tem que estar sempre atento com aquilo que eles têm a nos ensinar. Eu aprendi muito sim, né? Tanto com meu pai, em algumas coisas, né? E com a minha mãe, principalmente a sementinha da palavra de Deus foi plantada por ela. E depois vem os professores, né, que nos ensinam algumas coisas no decorrer da nossa vida. Depois vem pessoas dos quais a gente vai aprendendo, vai convivendo. Teve muitas pessoas que fizeram a diferença em minha vida. Eu, em minha caminhada do futebol, né, porque a minha profissão é futebol, né, eu convivi com muitas pessoas mesmo. E ao conviver com pessoas de Deus, né, pessoas que me ensinaram, né, que puderam contribuir na minha vida, me mostrando o verdadeiro evangelho, isso fez toda a diferença em minha vida. Ao conviver com pessoas, com líderes, né, eu aprendi muitas coisas que fizeram toda a diferença em minha vida e que me fizeram, né, simplesmente entender o porquê, qual o propósito que temos nessa terra. E por isso que estamos aqui, sempre podendo compartilhando com vocês estas palavras. Porque um dia líderes me ensinaram a importância de abrir o coração para Deus, conhecer o verdadeiro amor de Deus e então passar adiante isso. E este é o papel de um líder. O papel do líder é ensinar os seus liderados a também passarem adiante, a serem, talvez fazerem obras maiores do que as deles, assim como Jesus ensinou seus discípulos a fazer, né? E simplesmente transbordar. Um líder, ele não retém aquilo que ele tem. Não, muito pelo contrário. Ele transborda. E pessoas transbordaram em minha vida. E hoje, muito do que eu sou hoje, né, acredito ser uma boa pessoa, uma pessoa que procura, né, da medida do possível, fazer algo bom nessa terra, com certeza foi porque pessoas contribuíram e muito em minha vida. E eu sou grato por tantas pessoas que puderam contribuir em minha vida. E assim é com cada um de nós. Teremos pessoas que contribuirão em nossa vida, com certeza, e farão toda a diferença. Por isso a importância de termos pessoas boas ao nosso lado.
Estamos buscando em pessoas realmente do bem, inspiração, né? Líderes que realmente a gente vê que fazem a diferença em suas áreas. Você que quer aprender, independente de área, né? Você sempre tem inspirações nas mais diversas áreas. Então você tem que sempre buscar nessas pessoas inspirações para que você possa, para que possam contribuir em sua vida. E eu tive muitas dessas pessoas e com certeza sou grato muito a cada uma delas. E se fosse falar todas, certamente essa live duraria horas e horas, né? Porque muitas pessoas com certeza fizeram a diferença em minha vida. E o maior de todos, com certeza, que foi o maior líder que já existiu nessa terra e é o meu maior líder, e esse alguém com certeza é Jesus Cristo. Foi em Jesus que eu aprendi, né, o verdadeiro sentido da vida, o verdadeiro propósito de estarmos aqui. Aprendi o exemplo perfeito a seguir de como termos uma vida digna, uma vida que faça diferença nessa terra, não só para alcançar as coisas, né, porque nós temos sim os nossos objetivos, os nossos interesses pessoais, e eu sempre incentivo as pessoas aqui a buscarem os seus sonhos, né, seus objetivos, e isso torna a vida mais emocionante. Mas o que Jesus realmente deixou de legado é que nós temos que compartilhar tudo aquilo que a gente tem de bom. Tudo aquilo para que a gente possa fazer a diferença nesse mundo. Nós não estamos aqui por acaso, nós estamos aqui por um propósito. E esse propósito é levar mais pessoas para próximos de Deus. Para que, mostrando isso para as pessoas, pessoas possam ter as suas vidas transformadas. Possam ver que essa vida ela é para ser vivida da melhor forma possível. Uma vida de bênçãos, uma vida de paz, uma vida de prosperidade. E é por isso que nós estamos aqui, né? Então, à medida que eu fui aprendendo com essas pessoas e principalmente com Jesus, eu pude influenciar de alguma forma muitas pessoas por onde quer que eu passasse. Um dia eu aprendi, né? Eu aprendi principalmente em reuniões de atletas, para você ver, em reuniões de atletas eu aprendi a conhecer o verdadeiro evangelho através das reuniões de atletas que temos, né, nos clubes aí. Por isso que tantas pessoas que como eu falei, contribuíram em minha vida. E a partir do momento em que eu aprendi, eu depois tomei essa dianteira de também compartilhar, para que outras pessoas também pudessem aprender e terem as suas vidas transformadas. E isso, com certeza, virou a minha maior causa de vida. Levar as pessoas para mais perto de Deus e, como eu falei, defender a família e os princípios firmados na palavra de Deus. Para que as pessoas guardem a sua fé e para que, com a sua... E eu acredito muito nisso. Por isso que eu me empenho sempre em estar, de alguma forma, compartilhando isso com as pessoas, seja no meu dia a dia, seja no meu trabalho, seja aqui, através dessas simples lives, mas que, com certeza, e graças a Deus, muitas pessoas contribuíram em minha vida e me incentivaram a estar sempre compartilhando tudo de bom que eu aprendo para que isso possa fazer a diferença na vida de outras pessoas também. E eu tenho certeza que se cada um de nós fazer isso, é dessa forma que nós contribuiremos para um mundo melhor. O mundo precisa de líderes. O mundo precisa de pessoas que façam a diferença desse mundo. O mundo não precisa de pessoas acomodadas, pessoas que dependem, seja dependem do governo, ou dependem de outras pessoas, ou dependem de um trabalho, de um emprego, não. O mundo precisa de pessoas que assumam a responsabilidade de suas vidas e assumam a responsabilidade de fazer a diferença na vida de outras pessoas também. Por isso que a gente tem que estar sempre motivado para ensinar, para ajudar na medida do possível, porque eu tenho certeza que se fizermos isso, nós contribuiremos para um mundo melhor. Então, seja líder. Seja líder e deixe um legado. Voltar aqui. Voltei. Voltou. Então, que cada um de nós seja líder. Seja líder principalmente, em primeiro lugar, como falei, em nossa casa, ensinando aqueles que estão ali conosco no dia a dia a serem líderes e fazerem a diferença nesse mundo. Sermos líderes com as pessoas que nos rodeiam, que nos cercam, para que de alguma forma a gente possa influenciar a vida das pessoas, para que elas possam sim se motivar a ir em busca dos seus objetivos, em busca das suas causas e fazer a diferença nesse mundo, e também de tudo, das pessoas que à medida que a gente vai influenciando se acheguem a mais perto de nós, para que à medida que elas venham através de nós para buscar algo bom, a gente possa sim contribuir na vida delas para que essas pessoas sejam melhores que nós e façam grandes obras nesta terra. Beleza? Então vamos para a tarefa da semana então?
Vamos falar aqui quais são as tarefas da semana para a gente fazer aqui. Tem 3 tarefas que eu deixei aqui para nós essa semana que vai nos ajudar a sermos líderes. Quer ver? A primeira tarefa aí, anota aí. Número 1. Seja um líder em sua família, trabalho, igreja ou qualquer lugar. Seja um líder servindo para que as pessoas o respeitem pelo seu exemplo. Então, simplesmente vamos seguir o exemplo de Jesus. A primeira tarefa da semana vai ser líder em todos os ambientes, qualquer área de nossa vida, na família, no trabalho, nos grupos dos quais a gente frequenta. E de que forma seremos esse líder? Servindo, mostrando às pessoas através do nosso exemplo, para que através do nosso exemplo nós possamos ser respeitados. E assim, com as nossas atitudes, com o nosso jeito de ser, de agir, a gente vai influenciar sim outras pessoas também. A melhor forma de ser líder é fazendo. E é isso que nós vamos fazer nessa semana aí. Beleza? Então, seja líder em todas as áreas aí de sua vida, em todos os grupos de pessoas. Então, segunda tarefa que nós vamos fazer aqui essa semana é: aprenda com os líderes que são exemplos em suas áreas e principalmente com o maior dos líderes, que é Jesus. Você quer crescer em alguma área de sua vida, seja na profissional, seja no seu trabalho, né, na sua área de trabalho ou em qualquer outra coisa, aprenda com os líderes, né? Financeiramente você quer crescer, aprenda com aqueles que já chegaram lá, que já são líderes realmente, são grandes exemplos em suas determinadas áreas. Aprenda com esses vão contribuir muito em sua vida, pode ter certeza disso. Mas principalmente que a gente procure em Jesus o maior exemplo de líder para as nossas vidas. Porque ao vermos Jesus, tudo aquilo que ele foi, tudo aquilo que ele fez nesta terra, com certeza nós teremos o maior exemplo a ser seguido para que nós possamos prosperar em todas as áreas de nossa vida. Beleza? Então a segunda é aprender com os exemplos, né? Aprender com os líderes e principalmente com Jesus. Terceira tarefa da semana: forme outros líderes. Isso é muito importante. Um verdadeiro líder é aquele que vai formar outros líderes. Treine as pessoas para serem melhores que você. Olha que coisa, hein? Muitos líderes acham que eles têm que ser melhores do que as pessoas que são lideradas por eles. Mas, como vimos na live de hoje, não é isso. Um verdadeiro líder treina as pessoas para que elas possam ser melhores que eles. Pois esta é a função de um líder, para juntos formarmos líderes que façam a diferença neste mundo. Entenderam? Entenderam qual todo o objetivo dessa live de hoje? Foi nos ensinarmos a sermos líderes, para que a gente possa formar outros líderes, para que possam fazer obras maiores do que as nossas e assim fazer a diferença neste mundo. Amém? Deu para entender como sermos líderes? Faça isso, que eu tenho certeza que dessa forma nós contribuiremos para um mundo muito melhor. Amém? Vamos orar então para finalizar essa live de hoje e começar uma semana abençoada? Vamos lá. Respira aí. Senhor Deus, obrigado, Pai. Graças te damos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Senhor Deus, temos em Jesus o maior exemplo a ser seguido. O Senhor Jesus foi o maior líder que já existiu nesta terra, Pai. E que possamos em Jesus termos o melhor e maior exemplo para que, através daquilo que Ele fez, daquilo que Ele foi, da forma que agiu, de tudo aquilo que deixou, possamos segui-lo da melhor forma possível. Seguindo o seu exemplo, temos a certeza de que teremos uma vida próspera, abençoada e feliz e poderemos contribuir na vida de muitas pessoas também. Para que à medida que somos abençoados, possamos abençoar e de alguma forma contribuir na vida de todos aqueles que nos cercam, seja na nossa família, seja no nosso ambiente de trabalho ou em qualquer grupo que estivermos inserido. Para que assim, a gente juntos, Pai, possa treinar novos líderes nessa terra e juntos possamos fazer a diferença neste mundo. É o que te pedimos e agradecemos. Que tenhamos uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém. Esfregue as mãos aí e repita comigo: vai dar nós. E com certeza vai dar nós. Uma semana abençoada para você, para sua família e com certeza bote em prática tudo aquilo que a gente aprendeu aqui hoje e juntos a gente fará a diferença neste mundo. Vai dar nós. Grande abraço, até segunda que vem.